Bem-vinda, Jandira. Tudo bem, deputada? Está no mudo. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Bem. Tudo bem, Rovai? Tudo bem, Dri? Tudo bem. Tudo ótimo, Jandira. Grande dia, Jandira. Você lembra daqueles grandes dias, assim? Faziam assim, né? Pois é, como eu sempre digo, o mundo gira e a Lusitana roda, Jandira. É isso aí. Cerco se fechando, cerco se fechando. Eu acho bom. Eu quero começar o seguinte: antes, a gente está falando aqui da Carla Zambelli, mas eu quero virar a página, a gente vai voltar a falar sobre ela lá na frente, porque ontem você soltou uma bomba aí. Eu até mandei manchetar no site da Fórum. Eu queria entender melhor essa história, assim, que você explicasse com detalhes como é que foi isso. Tá bom. Por que essas pedras preciosas, elas estão digamos, na zona do limbo ali, não tem registro, não tem nada, onde elas foram recebidas, e como é que funcionou isso daí, e como você investigou para chegar a essa denúncia de ontem? Então, Rovai, a gente fala do garimpo ilegal e fala do garimpo do bem, né? Nós aqui, o nosso garimpo político aqui que eu estou falando, é porque chegaram muitos documentos à CPI e quebras de sigilos telefônicos e telemáticos, né? E dentre 1.000 e-mails que aqui chegaram, nós conseguimos localizar quer dizer, estes, porque era uma troca de e-mail institucional, não era um e-mail Gmail, um WhatsApp, não, era dentro do Palácio do Planalto, no e-mail institucional. Eles devem ter esquecido de apagar, né, a prova do crime, e era um ajudante de ordens passando o serviço para o outro na troca de turno. Quando eles trocam turno, o ajudante de ordens, eles passam a orientação do que tem para fazer, do que tem lá, por e-mail, né, e-mail institucional. Então, nós localizamos esse e-mail entre 1.000 e-mails, né, onde existem trocas de e-mails entre os ajudantes de ordem, né, entre o Cleiton e o Crivellati, em que eles dizem assim: coloquei no cofre grande, eu li na CPI ontem, por isso eu estou falando aqui, está no cofre grande um pacote de pedras preciosas recebidas pelo presidente e uma caixa de pedras preciosas recebido pela primeira-dama em Teófilo Otoni ontem. Ou seja, isso era 27 de outubro, e a propina, né, o esquema do Bolsonaro foi no dia anterior, na campanha, 26 de outubro de 2022. Então, ele recebe isso e no e-mail está assim: a ordem é não cadastrar e entregar em mãos para o Mauro Cid. Ou seja, os caras malocaram as pedras preciosas, que devem ter um valor milionário, né? Provavelmente recebidas como propina, como um esquemão do garimpo ilegal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi cúmplice desse garimpo a gestão inteira, né? E Teófilo Otoni é conhecido como a terra das pedras, né? Inclusive a 12ª feira de garimpo foi lá. Isso, inclusive, hoje o ICL que me dá essa informação, eu nem me lembrava, o pessoal do ICL, do Eduardo Moreira, e ele recebe essa propina, e ele simplesmente sequestra o patrimônio público, ele se apropria desse patrimônio público. Ele ainda era presidente, ele precisava ter registrado isto, porque o presente pessoal, a autoridade, só pode ser até R$100. Então, ele recebe isso, não registra, não cadastra, e só teve 2 caminhos: ou ele roubou e ficou para ele o dinheiro, ou ele usou para financiar os atos golpistas. Então, na linha da investigação do financiamento do golpe, eu coloquei essa denúncia para ser apurada. Ninguém sabe qual é o valor, ninguém sabe para onde foi parar, se deram na mão do Mauro Cid o que foi feito, porque, obviamente, o Mauro Cid não tem autonomia para essa ordem. Foi o Bolsonaro que mandou não cadastrar e ele repassou para os subalternos dele na ajudança de ordens. Então, o que nós estamos agora fazendo? Nós quebramos. Não se sabe se é 10 quilos, não se sabe qual o valor. E para conferir que ele não registrou depois, porque podia ter sido um primeiro e-mail, ele ter tomado a atitude de registrar depois, nós fomos conferir, né, o relatório de gestão do Bolsonaro no final da gestão, onde tem 46 páginas dos presentes que o Bolsonaro recebeu.
eram 1.055 presentes. Nós olhamos tudo e as pedras não estão lá. Ou seja, elas de fato não foram cadastradas como presentes ao presidente e à madame lá, a primeira-dama. Então, isso é muito grave, porque pode ter servido para financiar o golpe, mas também foi um crime durante o exercício dele como presidente. Então, essa bomba que explodiu ontem, e agora o que nós estamos pedindo como consequência? O retorno do Mauro Cid, seja por isso, seja pelo COAF, a movimentação financeira, o RIFES, né, que é o relatório do COAF, da Michelle e do Bolsonaro, a quebra de sigilo bancário dos dois, né? E estamos convocando também o ajudante de ordens para falar. Além do Sargento Reis, que nós estamos convocando também, porque o Sargento Reis é um dos grandes mobilizadores da grana. Só dele tem 70 mil na conta do Mauro Cid, de um dos relatórios que a gente viu. E o Bolsonaro, só em janeiro, movimentou 720 mil reais. Só numa conta dele, só em janeiro. 700? Então, isso tudo está embolado. 720 mil reais só no mês de janeiro de 2023, na conta do Bolsonaro. Então, o esquemaço é muito grande. Então, nós precisamos seguir, né? Fazer aí o follow the money nessa história, seguir o dinheiro, para poder montar esse quebra-cabeça todo da grana, do roubo, do financiamento do golpe, o que aparecer nós vamos ter que encontrar. Fora os 17 milhões agora, né, que foram, né, via Pix, isso também tem que ser investigado, né, Jandira? E... Já estamos olhando, Dri, porque tem muitos Pix que vêm do mesmo lugar. Ou seja, não são 779 mil pessoas que fizeram Pix. Foram 779 mil Pix, mas não necessariamente desse mesmo número de pessoas. Então, é outro esquema, e que ele também cometeu crime, porque ele não só não pagou a multa, que era 100 mil, a multa era de 100 mil. Qualquer pessoa honesta diria, olha, já arrecadei os 100 mil, obrigada, agora eu vou pagar a multa, obrigado por quem contribuiu. Não, ele deixou seguir para 17 milhões e 200 e se apropriou desse dinheiro e foi investir o dinheiro, né? Então, isso é crime também. Que nós estamos vendo juridicamente o que fazer. A parte das pedras, inclusive, nós vamos apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que está na investigação, e para a Polícia Federal. Nós vamos encaminhar para lá essa questão dessa prova, né? Desse sequestro aí das pedras preciosas que não foram registradas em lugar nenhum. Essas pedras, só para... Talvez eu tenha perdido uma página do livro aí. Vieram da onde mesmo? Ele recebeu em Teófilo Otoni, numa agenda de campanha, não, isso como, sim. Em tese, um presente, não diz a pessoa que deu, né? No e-mail não diz a pessoa. Não é um príncipe árabe, não é... Ele independente, não, é uma pessoa de lá, da cidade, né? Da terra, de Teófilo Otoni. Ele estava numa agenda de campanha e recebeu essas duas maravilhas, um envelope e uma caixa. O envelope para ele e a caixa para ela. E o recado no e-mail é esse: não cadastra, esconde e entrega em mãos para o Mauro Cid. Esse era o recado escrito no e-mail institucional do Palácio do Planalto, que eles esqueceram de apagar. Isso é caixa 2 de campanha, né? Porque ele recebeu isso daí. Não será que a pessoa espontaneamente chega ali e dá uma caixa com pedra preciosa para quem quer que seja? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas, Rovai, ele foi um cúmplice do garimpo. Pode ser do garimpo ilegal também, né? Porque ele foi cúmplice do garimpo a gestão inteira. Veja o que ele fez na questão ambiental, nas terras indígenas, nos assassinatos. Ele sempre foi cúmplice dessa turma, sempre possibilitou a atuação do garimpo. Então, uma propina, seja por caixa 2, seja por que for, isso nós temos que... Então, isso pode ser um crime eleitoral, um crime de apropriação de patrimônio público, e mais o crime contra a democracia. Tem 3 coisas aí que a gente tem que apurar. Né? Para onde foi essa grana? Para financiar os atos golpistas, né? Também, até porque isso deve ser milionário. Caixa 2 seria a coisa mais leve para ele, né? É isso. Ou ele roubou a grana e aplicou e ficou para ele também, né? Roubou, literalmente. Né? Então é isso que nós temos que apurar e investigar agora para poder entender montar esse quebra-cabeça financeiro do núcleo do Bolsonaro, da Michelle, da turma dele, nesse esquemão que foi montado aí. E a Michelle, que fica com cara de santa, né, é uma das maiores laranjas aí dessa história, é o que tudo indica. Né? Então, nós precisamos também demonstrar isso é importante. Tem um comentário aqui do Décio Amadil, nosso membro, ele diz:
Bom dia, Adri, Jandira e Rovai. Tem um vídeo na rede com o Bozo conversando na loja do garimpeiro em Teófilo Otoni. Tem Guilherme, mesmo. vê Tem se acha mesmo. esse vídeo, Guilherme, nosso técnico. Manda para a gente esse vídeo e dizer que isso deve ter sido na época da 12ª feira, que foi agosto ou setembro, que ele foi na feira lá do garimpo, essa conversa deve ter sido ali. Nessa conversa deve ter sido nesse mesmo período da feira, da 12ª feira do garimpo lá em Teófilo Otoni. Que era na pré-campanha, né? Agosto, setembro, pré-campanha eleitoral. Então, eles já, né, também estariam ali, né, Rovai e Jandira já. É muito grave, né, Jandira, essa denúncia. E agora, então, os próximos passos é essas convocações e denunciar no Supremo para que investigue essa questão, né, Jandira? Então. Certo. Nós vamos, quer dizer, com essas quebras todas de sigilo telefônico, fiscal, né, bancário, que é tudo que a gente quer agora, é juntar os dados para poder dar um rumo ao desdobramento da investigação, né? Então, nós já pedimos tudo isso, já estamos pedindo a convocação também, mas vamos ver o que a gente... A sessão deliberativa é amanhã, na CPMI, nós vamos tentar aprovar tudo isso, a partir dessas descobertas todas. E esse hacker que foi preso hoje, nós também estamos convocando. Aí eu também queria te perguntar isso, sobre essa ação de hoje, né? São várias denúncias aí de que ele teria sido contratado para fraudar as urnas eletrônicas, e ele diz que teve um encontro com o Bolsonaro em Brasília, e que ele foi numa rodovia em São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, num restaurante frango assado, ele falou com um celular novo tirado da caixa pelo telefone com o Bolsonaro. Você acha que essa prisão com a delação do hacker, o cerco se fecha para o Bolsonaro, Jandira? Olha, se esse hacker abrir a boca, de fato, fizer a delação que ele está prometendo, eu acho que isso aí dá um salto absurdo em toda a apuração desse processo, né? E isso, obviamente, compromete aquela que há muito tempo a gente veio tentando enfrentar aqui a punição, que é a Carla Zambelli, né? Porque a Carla Zambelli, ela é do núcleo do bolsonarista, ela é do núcleo dessa articulação política no parlamento e junto ao Bolsonaro. Então, se esse cara resolve falar, mesmo como ele está dizendo que vai falar, acho que isso é muito... Acho que isso nos economiza assim, quilômetros de investigação em relação à questão de democracia. Eu estou aqui rindo, desculpa, eu estou rindo sozinho. É o seguinte, cara, nem não tem realismo fantástico na literatura que coloque uma situação dessa. Esse tal de vermelho, o hacker de Araraquara, o Delgatti, ele era lavajatista. Ele vai numa palestra do Dallagnol para ver, para admirar tal, e descobre que pode hackear o celular dele. Enfim, ele consegue desbaratar a Lava Jato com as denúncias dele, mostrar todo o esquema de corrupção jurídica que existia ali. De alguma forma, talvez a ação mais importante, eu acho, para tirar o Lula da cadeia, livrou o Lula da prisão que estava lá. Aí ele sai, vai para Araraquara, fica na dele, quer lançar livro e tal. O bolsonarismo tem a grande ideia de ir buscá-lo para trazer para o centro da campanha deles. Jandira. Aí o cara vai lá e fala, não, beleza, estamos aí, grande dia, vou resolver a eleição para o Bolsonaro. Tu vai invadir o site do TSE. Imagina, fraudar a urna. Aí o cara vai, faz um monte de... E ainda falsificaram o pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Imagina. Falsificar o pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Ele é pego. E aí ele fala, não, vou denunciar. De novo, pode ser ele que vai colocar na prisão o Bolsonaro e a Zambelli de uma vez só. Cara, vamos fazer um busto para esse hacker da Araraquara. Eu sei que ele não é herói, mas esse cara... Vou acabar dizendo que ele é espião da esquerda.
Vão acabar dizendo que ele é espião da esquerda. Exato. Aliás, o apelido dele é Vermelho, né? E o apelido dele era Vermelho em Araraquara, né? E Araraquara também é uma cidade que exporta acontecimentos, né? Nosso amigo Edinho lá. Ele invadiu o sistema do CNJ também, não foi? Exatamente. Para falsificar o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Não, e quando no dia do golpe, onde estava o Lula? E no dia do golpe, onde estava o Lula, Zambelli? Jandira. Meu Deus. Meu Deus. Onde estava o Lula, Jandira, no dia do golpe, no dia 8 de janeiro? No dia 8? Virou o centro das nossas atenções, eu ia dizer isso. Isso aqui é 2 dias antes do golpe. Essa história do Alexandre, da invasão do CNJ, é 2 dias antes do dia 8. Ele fez isso entre 4 e 6 de janeiro, né? Então, tudo vai se encaixando, né? O cerco vai fechando. E eu acho que esse cerco vai fechar mais rápido do que a gente imagina, porque tem tido muita ação do Supremo, da Polícia Federal, e a CPMI agora vai passar a contribuir bastante com todos esses dados e com as coisas que a gente também está construindo aqui. Então, eu acho que a gente vai ajudando a fechar esse cerco contra essa extrema-direita que precisa ser detonada no Brasil para contribuir, inclusive, mundialmente com o enfraquecimento dessa extrema-direita. Porque o Brasil é um país grande, um país importante nesse nosso continente. Então, quebrar as pernas da extrema-direita aqui é muito importante para a repercussão no continente e para fora daqui também. Ô, Jandira, e o relatório aí das Forças Armadas sobre os atos golpistas? Eu achei bom. Eu achei bom esse relatório. Achei bom. Ele vazou do Exército, ele nem chegou na CPI, ele foi parar na imprensa por quem estava por lá, né, fazendo. Mas, apesar da manchete ter sido uma manchete ruim, o conteúdo é bom. Porque eles localizam a omissão do GSI nos 2 generais do Heleno, que é o Feitosa e o Penteado, que eu até já convoquei para a CPI, né? E dizem que a principal omissão foi da Polícia Militar. Isso, na prática, é o que eles localizam centralmente no inquérito policial militar deles. Então, não é um relatório ruim para análise, inclusive, do processo de omissão que de fato existiu centralmente. Ou foram nos caras do Bolsonaro dentro do GSI, porque o Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, ele chegou no GSI naquela semana. Não tinha tido tempo de trocar a equipe ainda. A equipe era toda do Heleno, toda. E ele vai ser ouvido aqui, né? Porque a oposição quer muito bater no G. Dias e quer achar um crime no Flávio Dino. Essa é a tese. Eles estão indo por aí. Chega a ser uma tese infantil, mas eles vão por aí, né? O G. Dias já falou na Câmara Distrital e lá ele disse que ele acionou os caras do GSI, que ele pediu reforço de tropa e que não houve resposta, e que a tropa que chegou foi a metade do que devia e que os caras não agiram. E o próprio inquérito policial militar do Exército confirma isso, a responsabilidade central desses 2 generais do GSI e da Polícia Militar daqui do GDF. Então, não é um inquérito ruim, não, ele é bom, no sentido do conteúdo. A manchete foi a manchete, né? A extrema-direita começou a usar, tá vendo? Foi culpa do GSI, né? Mas, na verdade, é isso que tem que ser dito. Eram 2 que eram indicados do general Heleno, que estavam ali há 7 dias, não tinha dado nem tempo do G. Dias trocar, né? Rodrigo, estão dizendo que a Zambelli está saindo da Câmara agora, escoltada pela PF e que está com cara de choro. Não sei se é notícia de agora. Eu também não. Estão dando aí agora. Helena Maria, né, que está informando, deve estar vendo na TV alguma coisa. É provável que esteja acontecendo. Porque... Agora, é isso. A Zambelli ajudou a cometer muitos crimes, né? Então, ao que tudo indica, são problemas lá. Indícios. A gente nunca fiz. Jornal Paulo, todo mundo viu. Mas os outros crimes dela são todos assim, em rede social, muita coisa, né? Muita coisa em rede social. Ela participou de todas ela participou de todas as ações golpistas, né? Ajudou a divulgar e a mobilizar as ações golpistas, todos os atos convocando as 5, intervenção militar, os de novembro e dezembro contra o resultado eleitoral, tudo isso ela tem participação. Então, é muito grave o comportamento dela como agente pública, parlamentar, se comportar contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Isso ela já vinha fazendo, né? Aquele da arma foi mais um crime, ela portar uma arma, que não sei se era porte ilegal, parece que sim, né?
ela portar uma arma, apontar e tentar atirar numa pessoa, uma violência brutal e com racismo incluído, né, embutido. E agora essa coisa da relação com o hacker de Araraquara, né, que aí é o que vai, eu acho que dá muita munição para as nossas investigações se ele resolver de fato falar. Nós já estamos convocando ele para aqui também. Estamos tentando vocês vão aprovar. convocar o hacker de Araraquara, o Delgatti, vamos. na Já CPMI. fizemos os requerimentos, vamos tentar aprovar amanhã. Maravilha. O Jandira tem que garantir a segurança do vermelho, do hacker lá, do Delgatti. Claro. Até porque ele está preso, né? Ele vem escoltado. Prisão preventiva. Mas mesmo na delegacia tem que saber exatamente, porque se a gente for olhar no caso da Marielle lá, a quantidade de pessoas que morreram, né, e mesmo na rachadinha do Queiroz lá, o outro foi morto lá na Bahia, né? O Adriano. Uma queima operação de arquivo. Mas ele estava solto, ele estava na rua, né? Estava foragido, então, né? Estava foragido, quer dizer, não estava preso, estava. Podiam ter prendido ele, mas mataram. Encontraram ele. Agora, o Delgatti está preso, então ele vem escoltado pela polícia. Mas um deles estava preso, que eu esqueci o nome agora no caso Marielle, e apareceu enforcado na cadeia, com um nó. Entendi. Você diz preso, morto na cadeia. Morto na cadeia. Então, o Delgatti tem que estar sob segurança total, e estou falando isso, tem que ser pedido isso, porque, evidentemente, que o Delgatti falar agora, e aí aparecendo as provas comprobatórias do que ele vier a delatar, podem, eu acho que, levar à cadeia Bolsonaro e Zambelli. Jandira, você tem essa avaliação? Eu tenho, porque, na verdade, o Bolsonaro hoje não tem mais foro privilegiado, não tem nada, né? Então, hoje ele vai agir, ele vai ser encarado como um cidadão comum. Né? Então, não precisa ser em flagrante, não precisa, né, ser fora da gestão, porque ele já está. Né? A Zambelli, ela precisa ser. A prisão dela também tem que ser em flagrante para ser presa, porque ela é deputada. Né? Mas se ela for condenada pelos crimes, a cassação é consequência. Né? Cassação. E em cassando, ela pode ser presa. Agora, o Delgatti, ele mesmo pediu, quer dizer, ele parece que entendeu a prisão dele como uma proteção a ele da Polícia Federal. Né? Então, ele mesmo achou bom, assim, nesse sentido de estar protegido pela Polícia Federal na prisão, porque ele está na Polícia Federal. Né? Então, eu acho que ali é mais difícil ter uma ação contra ele dentro da Polícia Federal. Né? Então, eu acho que esse risco, por enquanto, a gente não está correndo. E ao vir para cá, ele virá escoltado também, não tem problema de proteção nesse caso. É isso, vamos ver o que dá, né? Vamos seguir. Eu estou vendo que a Jandira está angustiada, aliás, o dia está quente e ela está cheia de compromisso. Tem um monte de coisa aqui. Hoje, quarta-feira, aqui é um dia quente. Terça tem sido quente por causa da CPI, né? E das pautas, e quarta do mesmo jeito, porque é o dia que sobra fora da CPI para a gente tratar de todos os outros assuntos. E aí, quando acaba a CPI, a gente continua tratando dela. Hoje mesmo já tinha uma reunião de manhã para ver os requerimentos, 3 horas já tem outra reunião para discutir com o presidente da comissão a pauta de amanhã, ou seja, é o dia inteiro esse consumo. CPI consome muito, então é duro. Eu sou líder de bancada, estou atropelando tudo aqui. Liderança de bancada com CPMI não está fácil. Membra titular da CPMI. E na semana que vem, terça-feira, vamos ter o Anderson Torres. Semana que vem. Qual que é a expectativa para esse depoimento, Jandira? Ele pode não falar, né? Porque ele está em prisão domiciliar, ele virá provavelmente como investigado, então ele vai ter o direito de não abrir a boca. Pode ser o não depoimento, como fez o Cid, né? Mas nós temos a obrigação de chamar, né? Até porque ele foi ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, e era o secretário de Segurança Pública aqui no dia 8, que viajou de férias, exatamente na semana da história toda, deixou orientação, provavelmente de conivência com esse processo, de não agir, né? E quando voltou, ele voltou sem o celular, deixou o celular lá, né? Então obviamente, é um cara escondendo crimes, escondendo as suas mensagens. Ele volta dos Estados Unidos sem o celular. Deixou o celular por lá para ninguém aqui alcançar o celular dele. Então, é um cara que precisa ser ouvido. Agora, se ele vai falar ou não, só vamos ver no dia.
Maravilha. Jandira, muito obrigada, viu, pela presença aqui no programa de hoje. Obrigada Bom a você. trabalho aí e até a próxima. Volte sempre. E os comentários que eu li foram muito carinhosos. Obrigada. Eu lembro do Bernardo. Deixa eu só ler também. Bernardo. Tem mais comentários para você, Jandira. Thaís Neves. Jandira, eu sou um cara de pau que tirei uma fotografia com você em Santa Teresa. Gaúcha, vim morar no Rio e votar em você. Aí eu lembro dela. Isso foi provavelmente no domingo, ela pode confirmar, se foi nesse domingo, que foi no Arte de Portas Abertas, que todo mundo anda a pé pelo bairro, né? E eu encontrei uma gaúcha que tirou a foto mesmo comigo. Agora, eu não sei se é a mesma, acho que é. Ela pode confirmar aí no comentário. Da próxima vez você tira outra e já traz e mostra aqui. E tem perguntas. Com o maior prazer, tiro várias. Só, se puder, só um minutinho aqui, André Brum da Silva. Jandira, como vai o projeto apresentado por bolsonaristas para anistiar petistas infiltrados? E tem aqui são também... petistas infiltrados? Primeiro tem que provar que tem petista infiltrado. E não tem, não. O projeto, eu sei qual é o projeto. Eu sei qual é o projeto. Exato. É um projeto apresentado pelo delegado... Como é aquele vice do governo? O nome dele? É um deputado aqui, que é delegado de Polícia Federal, e ele apresentou um projeto para anistiar não os petistas infiltrados. O petista infiltrado aí está entre aspas, eu entendi a ironia. Mas para anistiar esses criminosos todos que estão presos, todo mundo está em uma anistia geral para Bolsonaro e os outros. Todos os crimes que estão sendo apurados agora. Isso aí não tem a menor chance de evoluir, na minha opinião. Isso não evolui, inclusive anistiaria o Deltão Dallagnol, né, se isso passasse. Então, na minha opinião, não tem nenhuma chance desse projeto avançar, não. Não tem de aprovação. Não tem espaço político para aprovar uma coisa dessa. O MXPXM diz: queremos toda essa gente presa, a deputada Jandira e o caso do Bananinha. Tem um vídeo no YouTube do Senado recebendo em vídeo chamada ao tal Serimedo. Como está essa história? Tem um vídeo no YouTube, no Senado, recebendo vídeo chamada ao tal Serimedo. Não sei. Da extrema-direita argentina, né? Mas não sei informar, não. Realmente essa informação não tem. O que tem aqui uma informação que a assessoria me dá aqui, que tem um PL de anistia do Crivella também e um mais antigo da Zambelli, dela própria. Vai anistiando a galera dela toda. Mas isso aí não tem no espaço político para aprovar um projeto desse, não. Pelo menos é a minha avaliação. Eu também acho. Legal. Obrigada, Jandira. Nada, um beijo grande, viu? Um beijo, até a próxima. Olha, a Virgínia está pedindo, passe seu Pix para enviar a contribuição para você, Rovai. Não, passa aqui para o pix@revistafora.com.br, que eu não quero Pix no meu Pix. Nenhum, né? Vamos sair dessa história de Pix que não tá bom, né? Igual outro dia alguém me disse assim, eu tenho aqui 4 linhas de projetos. Não, tira a palavra 4 linhas também da minha frente, que eu também... Isso aí é tudo trauma, tira esse negócio de perto da gente. Pix, 4 linhas, deixa isso para lá, né? É isso aí. Tchau, Valeu, gente. Jandira, tudo bom.